Olá, queridos ouvintes do Companhia Podcast Saúde em Movimento, Negócios em Crescimento. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder gravar mais um episódio do nosso podcast. Hoje vai ser sensacional, vocês não podem perder. E gostaria de reforçar que toda quarta-feira, às 17 horas, tem um episódio novo sendo lançado para vocês, não é isso? Isso aí, Spotify, YouTube. Tá aqui o meu sócio, Luiz Henrique, hoje também. E uma convidada especial que a gente vai falar sobre branding, construção de marca, de posicionamento e conteúdo estratégico em rede social para alavancar a sua carreira, alavancar tem seu... Tem coisa boa aí pra gente conversar. Tô sentindo que vai rolar alguns conflitos, mas interessante. É isso que a gente quer, né? Não, fala aí, Luiz. É, isso aí. Vamos lá, vamos apresentar aí a Lívia, vamos dar um início aí para mais um podcast aí. Bora. Lívia Poli, especialista em brand, posicionamento de marcas e produção de conteúdo estratégico. 17 anos de experiência, foi CEO de uma agência de marketing digital, experiência internacional, Estados Unidos, Austrália. Que isso, meu amigo? Não é pouca coisa não. Vai ser um contratozinho aqui no final. Não, a gente vai barganhar alguma coisa aqui depois. Vamos lá, Lívia. Prazer em estar com você aqui como convidada. Hoje a gente vai bater esse papo sobre branding. É um assunto que eu me interesso muito, apesar de eu ter algumas posições, às vezes, um pouco divergentes. Mas é uma coisa que me interessa muito. Eu tenho tentado construir uma presença no digital também agora com um infoproduto que eu estou criando para médicos, empreendedores. Então vamos falar sobre consultório, vamos falar sobre infoproduto, vamos falar sobre construção de marca no digital. É isso aí. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tô feliz de estar aqui, gostei já. Só no aquecimento já senti que Vamos lá, que o assunto de hoje é muito bacana. Pô, assim, eu acho que vai ser quase uma consultoria pra gente. Vai. E as pessoas vão poder aproveitar esse conteúdo também. Mas vamos, porque eu fico feliz também do branding tá cada vez mais, as pessoas falando mais sobre branding. E esse espaço aqui, por exemplo, empresários, autônomos, é importante vocês estarem falando sobre branding. Porque, no fim das contas, ficava muito ali no marketing, né? As pessoas acabavam ali, o conhecimento ficava muito ali. E o branding, as empresas sempre fizeram branding. As grandes empresas sempre fizeram. E as técnicas são as mesmas. Então, na verdade, é só adaptar para outros tipos de públicos, né? Para pequeno, médio, empresário, autônomo. Então, são as mesmas técnicas. É só adaptar. Então, o que as empresas fazem com a Nestlé, dá para fazer com você sendo autônomo, com médico, com qualquer outra profissão. Então vamos falar sobre brand médico. Brand na hora da saúde, né? Exatamente. Ah, então, assim, vou começar já puxando já um assunto, tá? Até pessoal nosso. A gente sabe que no universo da área da saúde, né, diversos profissionais já têm sua carreira consolidada ali, né? Profissional de qualidade. Se você olhar o currículo Lattes dele, tem lá seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, faz suas consultas ou dá suas aulas. E aí, mas essas pessoas ainda têm uma dificuldade, né, de se posicionar no mercado online, né? E aí, não vou falar não só no mercado como produto, mas também como estratégia de mostrar um pouco da sua cara, né? No online, eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade. Embora seja professor, consiga falar, eu tenho uma certa dificuldade em trazer isso, a minha realidade, um pouco para cá. Queria que você falasse um pouquinho dessa estratégia e como que você tem visto esse movimento de profissionais da área da saúde tentando investir um pouco mais em branding, tentando investir um pouco mais na sua identidade digital, podemos dizer assim. Eu acho que a gente teve o antes da pandemia e o depois da pandemia. Acho que antes da pandemia, quando eu chegava para reunião, você ainda tinha aquela coisa de ter que convencer, assim, a falar do marketing digital. Nessa época eu era dona de agência, então você tinha que explicar um pouco. Depois da pandemia, você não tem mais o que explicar nada. Todo mundo já entendeu o que aconteceu. Eu, por exemplo, não perdi nenhum cliente da agência na pandemia porque meus clientes eles já estavam muito consolidados. Então, eles também não perderam pacientes. Eles continuaram atendendo online. Então, é aquele efeito cascata. Se eles tivessem perdido paciente, o marketing ia ser o primeiro a rodar. Mas, na verdade, eu não perdi nenhum cliente. Pelo contrário, eu só ganhei mais. Foi a época que eu mais trabalhei, foi na pandemia. Então, assim, e aí eu vou falar um exemplo de antes da pandemia, até para vocês ficarem com esse exemplo na cabeça, porque ele é bem lúdico, assim. Foi um cliente que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, na Barra, cobertura, uma clínica bem grande, e aí é só a experiência de entrar na clínica, tudo, né, os melhores tratamentos, melhores equipamentos, até chegar na sala ali do médico. Quando eu sentei para conversar com ele,
tinha um monte de quadro na parede. Parede do ego. A parede do ego. Então tinha certificado de não sei o quê, pós-graduação, mestrado em Boston, não sei aonde, Harvard, não sei o quê. E tô eu olhando, né? Até chegar na sala dele foi uma experiência, né? De chegar lá naquilo tudo. A parede quase caindo de quadro. E aí ele... Isso antes da pandemia. Ele me perguntou assim, mas então por que você acha que eu devo contratar a sua agência para fazer marketing para médico? Eu falei, olha essa parede. Eu tô tendo um momento com você aqui, tô tendo a oportunidade de ser sentada aqui nessa cadeira e olhando tudo isso, e você é oftalmo e eu daria meu olho para você operar. Então, assim, você tá tirando a oportunidade das pessoas saberem que você tem todas essas certificações. Então, olha o investimento que você fez, de tudo que eu vim, assim, de tudo que você... uma ótima recepcionista, todos os tratamentos, tudo isso que você investiu, olha quanto de dinheiro para você guardar isso dentro de uma sala, né? Dentro de uma clínica. Então, é aquela história da Ferrari dentro da garagem. Então, assim, você tá me perguntando se você tem que divulgar isso, você tá omitindo a informação. Eu não preciso nem te convencer de nada. Você que tem que se convencer. Você não tá falando para as pessoas o quanto você é gabaritado para operar o olho delas. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, não, é verdade. Eu investi até aqui para não mostrar isso para as pessoas. Então, eu acho que o médico, depois que ele virou essa chavinha de que ele não tá querendo aparecer, porque tinha muito isso, né? E aí você olha... Na verdade, o médico... Blogueirinho. Você é o blogueirinho, você tá querendo aparecer. Tanto que muitos médicos, eles têm essa dificuldade. Às vezes, a gente liga a câmera para gravar com eles... e aí eles começam... Eles estavam falando normal aqui, como se eles estivessem falando com o paciente. Aí liga a câmera e eles começam a falar o techniquez. Não. Aí eu falo, para... Você não tá fazendo uma palestra em congresso, você não tá falando pros seus amigos. Porque, na verdade, o médico, ele acha que tá falando pros amigos. Ele quer mostrar para todos o conhecimento que ele tem. Só que, na verdade, ele tem que conversar como se ele estivesse conversando com o paciente. Então, existe toda essa questão do tom de voz da marca. E aí, são essas estratégias de branding. E aí, quando você faz uma consultoria, você hoje em dia tem mais clareza sobre com quem que eu estou falando, quais são os meus concorrentes. Na consultoria, principalmente, tem muitos médicos, principalmente, que eles se perguntam, quais são seus concorrentes diretos? Não tenho. Eu falo, em que mundo você vive? Tipo, você não teve amigo na faculdade? Não tinha mais ninguém na sua sala? Não tenho concorrente direto. Então, assim, você tem concorrente direto. Você só não mapeou, você só não estudou eles. Então, assim, eu acho que o médico, ele vai, obviamente, muito despreparado, porque ele não estudou sobre isso. E o médico tem essa questão de tudo quer estudar, tudo quer um artigo, tudo quer ler, tudo quer... E eles saem muito sem base, eu acho que diferente dessa geração agora, que já sai completamente estruturada e digitalizada, exato. Mas a galera que... Na faculdade já vai fazendo tudo... Hoje em dia Quando tem sair, gente que... já tá. A minha irmã, por exemplo, ela tá agora começando medicina. E eu até falei pra ela, eu falei assim, já começa. E aí ela até me mostrou que tem, hoje em dia, blogueiras que... No começo da faculdade já tem 1 trilhão de seguidores, porque elas mostram o dia a dia da faculdade de medicina. Então, sim, eu sigo uma que está no 6º ano de medicina, que aí, já faz criação de conteúdo ali. Quando formar, já está na frente da maioria. Exato. Já tem CAC zero ali. Eu conheço uma professora da fisioterapia que ela começou criando um Instagram de estudante para ajudar outras pessoas. Na verdade, ela ia estudando, fazendo os resumos lá dela, bonitinho, coloridinho, que ela tinha essa possibilidade. E aí, a partir disso, ela começou a vender esse produto dela. Depois disso, ela foi convidada para dar umas palestras, como quando ela já era fisioterapeuta. Uhum. E aí, depois, ela foi convidada para fazer um mestrado e agora ela é professora universitária em função de tudo isso que ela criou. E ainda ela utiliza o nome ainda que ela utilizava como era aluna ainda. Então, assim, o aluno hoje já está assim. Eu sou professor universitário, eu vejo o aluno totalmente diferente. O aluno de hoje é totalmente diferente do aluno pré-pandemia ou do 10 anos atrás. Sim. O aluno, ele hoje tem a capacidade, sim, de até mesmo ajudar a gente que, às vezes, fica meio reticente em investir um pouco mais nessas questões. E tem essa necessidade. Na realidade, não sei se não vou falar nem necessidade de investir nisso, mas é uma realidade que está posta e a gente precisa se adequar a essa realidade, né? Então, tudo que a gente pensava em vamos cortar
vamos cortar a tecnologia, chat GPT não pode utilizar, o Google não pode utilizar na sala de aula, celular na sala de aula, que nem tem até projeto de lei hoje em dia tentando cortar o celular na sala de aula, nas universidades. Eu sou totalmente ao contrário isso. Você tem que utilizar esse recurso aqui para te saber utilizar. E como a maioria não sabe, prefere o quê? Exato. Bater de frente, É um negligenciar fluxo muito e cortar. forte da tecnologia que não tem como você parar o rio. A cachoeira. Não tem como parar aquela água, entendeu? Então, eu acho que você tem que seguir o fluxo. Assim, não... Eu acho que a galera que fica muito, sabe, contestando, assim, é porque não entendeu o flow. E, assim, é só você saber jogar. Na verdade, o que eu percebi, o que eu venho percebendo ao longo de todos esses anos é... Assim, quando eu comecei, eu me formei, era tudo mato. Então, assim, quando começou a minha agência de marketing digital, ainda era da época que a gente fazia marketing médico com fanpage no Facebook, entendeu? Né? Sabe? Tava naquela transição, não tinha nem Instagram, sabe? E aquilo tudo muito novo para todo mundo. Então, a minha geração até foi pegando as transformações digitais mesmo, assim, sabe? E todo mundo conhecendo e se abrindo. Agora, é claro, a galera das outras gerações mais antigas fica um pouco... Peraí, deixa eu ver, Só que agora, eu acho que depois da pandemia, todo mundo ficou mais seguro de, não, tá, deixa eu fazer. E aí, o meu cliente, normalmente, é o cliente que tem muita autoridade, que são papas no segmento deles, e que me procuram e falam assim, eu quero fazer, mas eu quero fazer direito. Vamos criar Lívia, me ajuda a fazer? Porque eu também não quero... E aí, o cara já tem, sei lá, 20 anos de autoridade, o cara é muito especialista, ele já tem muitos clientes, ele não precisaria... Ele não quer ser blogueiro. Ele não quer ser blogueiro, mas ele quer ter uma presença digital. Isso. Ele quer que... Porque, assim... As pessoas achem ele, inclusive, né? Exato. Então, assim... E outra. E aquilo que eu falei da parede, né? Na verdade, ele quer trazer a autoridade dele. Exatamente. Como que eu vou trazer esses 20... Teve um cliente agora de São Paulo, e vários, todos os meus falam exatamente a mesma coisa, assim. Lívia, eu tenho 27 anos, cirurgião plástico, 27 anos de carreira, eu não preciso de cliente, para começar. Agora, eu preciso que os meus clientes saibam... Porque os próprios pacientes agora, eles ficam pressionando, eles ficam assim, doutor, porque eles querem postar que foram na clínica, eles querem, doutor, mas você não tem nada. E eu acho muito legal que do marketing médico, e é diferente, tá? Eu vou falar até uma diferença entre os meus clientes que são, sei lá, arquitetos, são outras coisas, empresários, para médico. Existe ainda, de antigamente, que o médico, ele é aquele... Acho que tem uma coisa diferente entre médico e paciente. Assim, a gente bota a nossa vida na mão, a gente entrega a nossa vida na mão de vocês, né? Então, é uma relação diferente. As pessoas, elas têm uma relação diferente com o médico, de amor até. De querer postar, de querer marcar, de falar, ai, minha filha, sabe? Teve uma ação que eu fiz há milênios atrás com uma ginecologista, que ela era obstetra. E aí todas as mães, eu fiz uma ação que era uma mãe, no Dia das Mães, para uma mãe postar lá que a filha nasceu dessa obstetra. Bom, todas queriam, era para ser uma só, foram 30. Porque todas queriam que os filhos aparecessem na postagem. Mas, que a doutora que fez o seu parto. Então, assim... Eu acho que a maior dificuldade desses médicos é justamente não perder espaço para os que estão chegando agora. Porque, cara, meu filho tem 12 anos, mexe nisso aqui melhor que eu. Exatamente. Ele postou um vídeo agora de uma assistência que ele deu no futebol lá, tá aí com 74 mil. Toda hora ele olha, pai, 72, pai, 74. Engajadíssimo com isso aqui. E o médico com 27 anos de formado, com a parede do ego, com todo esse diploma, ele não quer perder espaço, mas ao mesmo tempo ele tem... Esse médico mais antigo, eu não sou tão antigo, mas já tenho 20 anos de formado, a gente fica reticente com alguma coisa, a gente tem um pouquinho ali de receio de parecer blogueiragem, uma criação de conteúdo que ultrapasse a ética ali. Exatamente, porque eu tenho muito medo do médico que enche seu consultório só por causa disso. Tipo, só porque ele postou viagem para Maldivas e aí alguém viu, nossa, esse médico é sensacional, olha o lifestyle dele, eu quero ir lá. Não, antes, se ele for bom, se ele estiver atendendo com ética, problema zero em cobrar 2 mil, 3 mil numa consulta, tem nicho para isso, tem gente para pagar, mas, sabe, a linha tênue que a gente estava conversando mais cedo, se ultrapassar essa linha tênue, se ele deixar que o lifestyle, o carro, a barriga de tanquinho,
O almoço, tem médico Postando que é com 27 anos de formado postando café da manhã, cara. Isso eu não posso achar normal. O cara com uma parede do ego ali, com 27 diplomas em Harvard, vai mostrar café da manhã pra alavancar consultório. Então, virou blogueiragem. Então, eu acho que essa linha tênue aí, se bem trabalhada, é óbvio que o médico tem que ter uma presença digital ali e para ele não perder espaço para o recém-formado, que o mais conhecido vence melhor. Mas se fosse só isso, entendeu? Essa linha sutil e tênue, se fosse só isso, e tem muitos assim... Pô, eu sigo vários médicos, né? Tem um médico que botaram uma caixinha de pergunta pro médico, exatamente dessa forma. O cara falou... É um médico que mentora outros médicos. Aí alguém botou na caixinha de pergunta dele assim... doutor, eu até tô com um movimento grande aqui no meu consultório, mas eu não tô conseguindo vender protocolo de soroterapia. De soroterapia. Não tô conseguindo vender. Aí esse mentor dos médicos respondeu: você não tá sabendo gerar a necessidade. Porra, aquilo me incomodou. Eu falei, então calma aí, então tem que mentir? Então tem que saber gerar a necessidade, ou tem ou não tem, meu amigo. Entendeu? Então vai ensinar o médico a ser charlatão, a gerar uma necessidade daquilo que não existe. Nossa. Só para vender um protocolo, que às vezes cobra 5 mil, cara, para fazer vitamina B. Pô, isso incomoda, entendeu? Pro médico que é raiz, isso incomoda, porque isso é charlatanismo. Então, se ficar na ética, sim, eu concordo. Agora, se pular essa linha, é complicado. Desculpa. Não, é porque tem uma parte da minha consultoria que a gente faz uma dinâmica que é assim, como eu sou no offline, como eu quero ser no online e como eu não quero ser no online. Porque essas técnicas, elas vão te balizando ali para você não escorregar nisso tudo que você falou ali. Pelo menos para os meus clientes, que são clientes que não são esses aí. Né? Então, que já tem essa autoridade no offline. Então, é para eles conseguirem entender o que é e o que não é conteúdo. Como eu estava falando aqui para vocês anteriormente, de conteúdo intencional. Então, o que faz sentido ou não para mim? Então, assim... Um cara que já tem uma certa autoridade no offline, ele não vai ficar postando o que você falou do café da manhã, nem a Ferrari, nem Maldivas, porque não é isso que ele está vendendo. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe, como eu disse, colocar o endereço no Waze e para onde ele quer ir, o que ele quer com esse conteúdo. Então, quando eu falo de conteúdo intencional, é exatamente você primeiro estruturar, primeiro se ver como marca, e aí não significa isso que você falou, de fazer uma venda que não seja, de fato, o que o cliente precisa, o paciente precisa, mas ele entender ali o que vai funcionar para o posicionamento de marca dele, principalmente para o público que ele quer. E aí essa questão do o que eu não quero ser, a maioria dos médicos, os meus médicos colocam charlatão. Não quero ser charlatão. Então, assim, é porque exatamente os médicos que são autoridade, que estudaram muito para estar ali, eles têm realmente esse medo de ser tudo isso que vocês falaram aí, blogueirinho, charlatão e tudo mais. Mas a gente consegue diferenciar. Você consegue. Mas tem paciente que não, tá? Então, tem paciente que paga exato. E não consegue diferenciar. Exatamente isso. Então, Enfim, tem muitos que gostam até de ir nesse... então, exatamente pra isso. Ir lá e, ó, tô aqui no médico e tal. Exatamente, vai pra postar, cara. E vou te falar, ainda tem... Aí falando da relação médico-paciente, né? Tem profissionais que quem manda no atendimento, às vezes, é o paciente, cara. Sim, sim. Quantas vezes minha esposa não precisa perder nada, minha esposa é magrinha. Às vezes ela vai nos médicos aí querendo emagrecer, chega lá, não, eu quero tomar o Zempic. Ela chega mandando no médico, meu amigo. Eu quero vir aqui porque eu quero tomar o Zempic. E a pessoa prescreve. Tipo assim, não consegue dizer, você não tem a mínima necessidade. Não tem. Porque tem medo de não prescrever e perder ela como cliente para outro médico. Porque ela vai procurar outro. E eu brigo com ela em casa mesmo. Eu falo, tá errado. Mas ela, se aquele médico não prescreveu o que ela queria, agora é um mundial, né? 10 mil reais pra vir de fora, né? Eles chamam de relação médico-paciente colegial, né? É quase uma amizade entre médico e paciente. Você pede e o médico executa. Ele é só um tirador de pedido ali, de atendedor de demanda. Ele não tem aquela autoridade médica, como tem na relação contratualista, que o médico manda. Ó, você tem que fazer isso e é isso, porque é isso, a referência bibliográfica é essa, o protocolo é esse. Aí beleza. Mas tem
principalmente em estética, soroterapia, essas coisas, o paciente chega... vim aqui que eu quero dar uma desintoxicada. Isso... Aí eu não sei nem se eu vou culpar o médico, o cara chegou pedindo. É verdade. E isso é uma coisa muito tenra, muito delicada a se falar, né? Por exemplo, a gente já falou um pouquinho da relação médico-paciente, a gente extrapolou um pouquinho para as outras áreas da saúde, né? Vou falar especificamente de duas grandes áreas que eu acompanho diretamente, que é a fisioterapia e a educação física, em que hoje em dia é uma condição quase básica você ter um celular na mão para poder postar os mais diversos exercícios mirabolantes possíveis. Então, assim, não adianta você fazer aquele exercício, você sabe que dá certo, que os protocolos já dizem, que a evidência mostra. O que importa é quanto de visualização você vai ter a partir do exercício complexo que você faz. Então, você acaba, às vezes, expondo o paciente ou expondo aquela pessoa a uma atividade até mesmo que não é indicado ou não necessária naquela situação para gerar algum tipo de conteúdo. E aí, isso para mim é o que me incomoda. Você não, eu sei que tem que ser intencional, eu sei que tem que ser organizado, mas o fato da necessidade extrema do overposting, de você postar o tempo inteiro, as pessoas entendem isso, né? Sim. Assim, Essa é uma sobrecarga, acaba ficando tosco, acaba ficando feio, você acaba se expondo de uma forma desnecessária. E aí gera um mecanismo que, no meu ponto de vista, é totalmente equivocado. Você expor o paciente a uma situação que ele não precisa, mesma coisa de prescrever o Ozempic, que ele não precisa, apenas para ou se beneficiar, ou para não perder o cliente, ou para gerar algum tipo de engajamento que a gente precisa. Assim. Então, a minha pergunta para você é exatamente isso. Aonde que o branding, ou onde que a sua consultoria, por exemplo, entra para modificar essa forma? Porque a gente sabe da necessidade do médico, do profissional de saúde, do fisioterapeuta, do educador físico, do nutricionista se posicionar. Ainda mais na cidade onde a gente vive, né? Que as pessoas usam esse lifestyle o tempo inteiro e a concorrência está lá em cima. Aonde que você entra para efetivamente mudar essa cabeça de quem está pensando de forma que quanto mais conteúdo, a consistência, conteúdo de qualquer forma, café da manhã, almoço, jantar, falar do cachorro que fez cocô, que não sei o que. Qual é a essência do brand para esse tipo de pessoa? Para eles se manterem ativos sem ter uma sobrecarga. Exatamente isso. Essa pergunta tem duas respostas. A primeira resposta é sobre a questão do algoritmo. Eu não acredito em você ter um conteúdo a todo custo para o algoritmo, porque você acaba até perdendo a sua criatividade, perdendo a sua essência, perdendo a sua autenticidade, porque esse post tem que ter muito engajamento. Não. Então, assim, eu coloco... E aí já entra na segunda resposta, que eu coloco o planejamento estratégico. Primeiro, o branding, e aí a forma, até como eu faço branding, é você primeiro mergulhar para dentro, você primeiro entender quem você é, quais são as suas potencialidades, quais são os seus diferenciais, qual é o seu público-alvo, os seus concorrentes. Aí quando você tem toda essa pesquisa e tudo isso, você já sabe qual que é esse conteúdo intencional, e aí você não precisa cair no meme, você não precisa cair nessas armadilhas da internet, que aí toda hora vai aparecer para você lá. Se você fizer o post assim, assado, você vai ganhar mais seguidor, você vai ganhar... Assim, esquece isso. Vai no que você acredita para o seu trabalho, para o seu posicionamento, como eu disse, o endereço do Waze que você quer colocar, para a direção que você quer ir. Aí sim, você vai ter, às vezes, posts que às vezes nem tiveram, assim, não teve muita curtida, mas é um post importante para ter ali, naquele teu portfólio, que vai chegar um cliente ali e vai entrar e vai falar, pô, gostei, vai fechar. Às vezes, não foi nem um post que teve... Às vezes a gente posta, mas às vezes a gente acha que os que vão dar mais engajamento nem são os que vão dar mais engajamento. Mas às vezes é um post que é importante para estar ali, que às vezes está contando a história da sua marca, está contando seu portfólio, está contando um case importante seu. Então existem, dentro desse planejamento que eu faço do branding, primeiro para você se entender como marca, e você como autônomo é uma marca, você ter também essa linha editorial, que são várias linhas editoriais que você tem dentro dessa marca que são importantes para você, para que você vá contando essa história. Eu acho legal da mídia social e do online em geral, e cada canal conta, né, uma parte dessa história, é você poder ser dono da sua narrativa. Então, assim, cara, hoje em dia era para todo mundo
amar isso, né? Você é um pouco... Aí, aí ficou estigmatizado. porque você tem canais que, a princípio, eu vou falar assim, de graça, porque, na verdade, o Instagram, obviamente, para você, né, você tem que fazer anúncios ali para você reverberar mais e ter um alcance maior. Mas a princípio é de graça. Então, assim, você também tem outros canais que você pode fazer um site em que você vai ter mais espaço ali para contar uma história e você é dono dessa narrativa. Antigamente, a gente não tinha isso. Eu sou publicitária e a gente é da época que nós todos aqui somos dessa época e que a gente tinha ali uma revista, a gente tinha o jornal, a gente tinha TV, tinha o rádio e olha lá. Eu sei no Globo, eu tive restaurante, anunciava em Globo. Globo, isso aí. E olha lá, hoje em dia a gente tem a ferramenta em que a gente conta a história. A gente pode contar, a gente é dono da nossa narrativa, sabe? Então eu acho que... Agora, não adianta você ter o microfone na mão e não saber o que vai falar. Então eu acho que o meu trabalho é exatamente isso. Beleza, o que eu vou falar? Qual a história que eu vou contar? Então a ajuda que normalmente os médicos e as empresas me pedem é, Lívia, me ajuda a contar essa história da melhor forma para eu atrair o público que eu quero. E pode ser qualquer público, high ticket, C&D, o que for. Mas, e aí, o branding, na verdade, é essa construção de marca em todos os pontos de contato. Então, não adianta também eu estar lá no Instagram falando, e aí a gente estava até brincando aqui da galera que mente, né, no Instagram. E aí, quando você chega lá no consultório, não era nada disso, né? Ou então, o cara tá falando super que sabe das coisas e quando você vai lá numa consulta, você vê que o cara não sabe. Então... não adianta também, né? Então, branding é quando você tem essa percepção de marca, quando você consegue construir essa percepção de marca, mas você chega lá e você vê que a pessoa é de fato assim, que você... Então, é toda essa construção. Eu, por exemplo, hoje aqui tô passando uma imagem para vocês. Se vocês forem lá no meu Instagram, vai ser você me segue. É parecido? É parecido? Tipo assim, eu com o que eu falo... Sim, com você é você. Exatamente, não tem ser. uma dissonância cognitiva. E a gente chama isso de dissonância cognitiva, é quando a pessoa tá falando uma coisa e aí quando você chega lá, A a realidade autenticidade é outra. importante. Eu, por exemplo, eu tô com um estrategista, né, que eu tô começando a criar conteúdo agora para médicos, empreendedores que queiram investir na nossa marca, enfim. E eu não tenho essa busca desenfreada por quantidade de seguidores. E o estrategista fala, não, cara, você tem que primeiro criar seguidores. Até 2 meses atrás, meu Instagram era fechado. Eu tinha 300 seguidores. E construí um ecossistema de saúde poderoso com isso. Mas eu comecei a criar conteúdo e ele falou, cara, a primeira coisa você precisa ganhar seguidor. Falei, cara, será? O Richard Stead, por exemplo, dono da Aramis, tem 20 mil seguidores. E o cara é bilionário. E tem outros que tem 5 milhões de seguidores e não tem a fortuna dele. Então, os Estados Unidos está um pouco assim agora, não é mais número de seguidores, mas eles chamam número de compradores, né? As pessoas que te seguem e que vão efetivamente comprar teus que são engajados, de fato. Engajamento. Então ele fica pedindo ali, às vezes, para eu criar um conteúdo de topo de funil, né? Porque grava um Reels, topo de funil, um meme, alguma coisa, um conteúdo de timing. Aconteceu um negócio com o Pablo Marçal, grava, faz isso, faz aquilo. Pra ganhar seguidor. E eu adoro, por exemplo, os carrosséis. Porque os carrosséis é uma coisa trabalhada. Eu faço um carrossel ali com 7, 8 páginas explicando no modelo de negócio. Mas realmente o carrossel dá 2, 3 curtidas. O conteúdo meme eu ganho 100 seguidores, meu amigo. Então, assim, tem que entender pra que caminho a gente quer ir. Quer ganhar seguidor a todo custo pra mostrar lá, igual a parede do ego, a quantidade de seguidor é meio que o ego do médico, né? Pô, eu tenho 20 mil, 30 mil, 50 mil, tô bem. Mas se ninguém comprar de mim, não adianta. Eu quero seguidor qualificado, é meio e fundo. Exato. Né? Construir ali meio e fundo. Mas essa coisa de viralizar não faz o mínimo sentido se quem tá te seguindo Não compra. não faz sentido pra você. Então, sim. assim, o que adianta? Tem muita gente que viralizou, que tem 1 trilhão de seguidores, mas assim... Não vende nada. Não vende nada. Eu tenho muitos clientes que me procuram. Ó, eu vou te falar, tem cliente com 1 milhão, tem cliente com 200 mil, né? E que eu faturo mais, assim, sabe? Então, a relação não é essa. E assim, eu entendo meu colega estrategista, é uma linha é um formato de trabalho que muita gente usa também, a linha dele. E não tem certo e errado no marketing, não, tá? Existe Então, o que tem o que dá nessa linha, certo. É porque você não se sente confortável. Entendeu? Desculpa, é porque você não quer, não é isso que você quer. Então, não adianta ele forçar uma barra
no formato que você não quer, entendeu? Então, assim, o meu estilo de trabalho já é outro. Já é de realmente a gente não olhar para essa questão do seguidor. É olhar para o que de fato... Qual o meme que faz sentido para você? Beleza, vai fazer meme? Mas qual é o meme que vai contar essa narrativa, que vai contar a história que você quer? Entendeu? Não adianta, vai estar com a cadeirada de Pablo Marçal, que vou botar a cadeira, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha marca, não, entendeu? Não é para toda marca. Agora, pegar um hype, pegar o que tá... o que tá rolando para eu fazer igual? Não precisa disso. Eu ia perguntar sobre os erros mais comuns, né, que as pessoas fazem, os profissionais da área médica, para criar a marca, né? Você acha? Já seguindo nessa linha, eu acho que o erro mais comum é esse. É achar que todo hype eu tenho que participar. Esse, pra mim, é o pior, assim. Eu acho que erros mais comuns... Acho que também não ter consistência, achar que as coisas vão acontecer mágica. Não é uma construção. E o branding é exatamente isso, né? Esse pouquinho que vai construindo essa imagem, vai construindo essa marca... Vocês aqui, vocês têm quantos anos de carreira? Quantos anos você tem de carreira? 22, 21. Tá bom, 21 anos de carreira. Você construiu seu nome no mercado. Você acha que você vai entrar na internet. Aí você faz um post, aí o post tem 10 curtidas. Você fala, viu? Não sou não rolou, flopou. Não é assim, né? Você tem que... Foram 21 anos construindo. Então, assim, dá pelo menos uma chance pro online para você ter tempo também. Claro que você não precisa de 21 anos. Você pode escalar e rampar isso mais rápido. Agora, não vai ser da noite pro dia, né? Já foram 21 anos construindo essa marca. Então, é só você pegar uma alavanca aí. Eu gosto de falar do porta-retrato, né? Na nossa sala, a gente coloca os porta-retratos das fotos e dos momentos da nossa vida que foram importantes, né? De que a gente quer se lembrar. E no Instagram é exatamente isso. É você pegar recortes ali durante o dia. O que eu vou postar no meu story? Quais foram os recortes de hoje? Por exemplo, hoje, para mim, isso aqui é um recorte para construir a minha marca no online. Por isso que eu quero postar. Porque, pra mim, hoje, o recorte foi esse. Amanhã vai ter uma reunião, vai ter uma presença, vai ter uma outra gravação, vai ter alguma outra coisa que vai ser um recorte que vai contar essa história também. E é isso. Então, Antônio, demora mesmo. Hein? Não, entrando. Então demora. E toma ali tráfego pago. E aí, entrando nessa questão do Mas faz sentido? Então, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vou falar um pouquinho da minha dúvida também, né? Então, entendendo que é um recorte que você faz da sua vida, o que você faz no seu dia a dia, que vai ser contar a sua realidade para outras pessoas, eu tenho 2 perguntas, tá? Entre milhões, mas agora. Nesse momento é uma pergunta que todo mundo faz, eu tenho uma resposta, eu acho, assim, eu já identifiquei isso para mim, mas queria que você falasse para todo mundo. A primeira vale a pena ter um Instagram profissional e um pessoal, ou não? Para contar a realidade, você precisa ter um Instagram. Primeira pergunta. Segunda pergunta, a pessoa entendeu. Beleza, então eu preciso ter um Instagram, ou 2, sei lá, você vai responder. Agora, qual é o primeiro passo que eu preciso dar para isso? Sabe assim, se eu quiser amanhã, a partir de amanhã, virar minha chave e falar, beleza, vou construir agora, vou começar a falar um pouquinho da minha realidade, os meus recortes diários que as pessoas precisam ver. O que você identificaria como primeiro passo para essa pessoa? Não vale contratar o seu serviço. Não! Lógico, pô. Não, porque eu tô falando? Porque, porque eu acho que a pessoa precisa identificar um pouquinho ainda pra já pular pro seu serviço. Claro. Porque senão, eu acho que... Tem um nível de consciência. Exatamente. Não, total. Mas ela eleva o nível de consciência. Exatamente. Eu acho que a pessoa tem que procurar. Então, galera, pode procurar. Liga, por favor. Eu já procurei. Antes de falar com eu já procurei. Não, mas você tem um nível de consciência. Até quando a gente conversou, já deu pra perceber que você já sabia o que você queria. Isso já é o primeiro passo. Embora não faça. Ainda. Mas calma. Mas é porque tem tempo também. E eu também tive esse tempo. Pra mim, como profissional. Primeira pergunta sobre pessoal profissional. Cara, quando vierem com receita de bolo, tipo Ana Maria Braga, 2 ovos, no marketing, não existe. Então, assim, melhor ter um profissional ou um pessoal. Cada profissional vai responder uma coisa. Eu, por exemplo, sou profissional de marketing, de branding, e tenho os 2. E dizem que isso é errado. Mas eu quero ter
a minha linha pessoal ali, a minha vida, postar minha avó, postar minhas coisas, sabe? E aí eu tenho o meu pessoal ali que eu sempre tive. E o Instagram, que era da minha agência anterior, eu acabei usando agora pro meu pessoal, que é meu nome agora, que eu mudei como agência e agora eu tô como consultora. Então, assim, respondido, assim, fique à vontade para você. Agora, no profissional, é interessante que tenha um pouco da sua vida e do teu lifestyle também. Não a Ferrari. Não precisa ser alugar uma Ferrari para dizer que tem uma Ferrari. Porque isso não... Porque, até porque isso vai ser uma construção, não vai ser só a Ferrari que vai dizer se você é high ticket ou não. São vários outros fatores. Então, isso é muito pouco para você construir uma marca. O que a gente pode pensar com relação à construção de marca, um médico, por exemplo, de São Paulo, que eu atendo. A gente fez a consultoria, ele é um ortopedista, muito conhecido cirurgião de joelho. E aí ele veio com várias questões. Numa das editorias que eu coloquei para ele, e é para ele começar, tipo isso que você falou agora, qual seria o primeiro passo? Ele já estava fazendo um trabalho, mas ele estava fazendo até um rebranding, porque ele atendia num bairro que era para classe CD, e ele estava indo para o Taim, e ele atendia nos dois. Então, aqui era uma classe A e aqui era uma classe CD. Então, ele tinha que... ele vai ficar com esses dois públicos durante um tempo para depois só ficar no Itaim. Então, eu estava fazendo um rebranding para ele. Realmente, as postagens dele estavam em linhas mais com CD. Para ele conseguir pegar esse público Itaim, realmente tem que passar por um rebranding de imagem, foto, vídeos com mais resolução, as roupas que ele estava usando. Então, assim... tem uma mudança de imagem também. Porque as pessoas acham que branding é só design, é só imagem. Não é. Bota um batom vermelho que você agora é high ticket. Não é isso, sabe? Tem toda essa... É muito mais de uma construção. Mas voltando para as postagens dele, numa das linhas editoriais que eu coloquei para ele começar para ontem, foi que ele praticava esporte. Ele tem lá pelos seus 60 e pouco, e um médico muito conceituado, e ele fazia bastante esporte, o joelho dele estava zerado. Ele é faixa preta de judô, joga tênis. E aí eu fui na consultoria perguntando sobre a vida dele, sobre o lifestyle dele. E eu falei assim, cadê você? Pô, seus pacientes, tem uma galera nova aí com o joelho todo ferrado. E você, né, com a idade já fazendo um monte de esporte, lutando e tudo mais. E aí ele começou a botar mais o dia a dia dele. Ele praticando esporte, ele mostrando o lifestyle dele também. E não precisou ficar de blogueirinho, não. E ele falou assim, mas Lívia, eu não gosto, eu também não quero ficar de blogueirinho no treino e tal. Não, bota a tua faixa, joga a faixa ali no chão, tira uma foto da faixa. No tênis, bota a raquete, a bolinha, não precisa ser você. Mas bota que domingo você jogou. E aí ele começou a fazer sem ele aparecer. Mas aí ele mesmo foi entendendo que essa linha editorial não precisava ter ele como blogueiro. Como eu disse, você é dono da sua história, você é dono da sua narrativa. Você não precisa... Claro, se você quiser, tipo, oi, cheguei no treino, fica à vontade, pode fazer. Mas se você não quiser, como eu, por exemplo, posta ali a raquete com a bolinha. Já disse que no domingo você treinou e que você tá que você é ativo. E aí, muito legal, porque, como eu disse, que o médico e o paciente têm uma relação diferente de seguidores, fisioterapeuta também. Todo mundo que é da área da saúde tem uma relação, é um profissional que cuida. Então, tem esse arquétipo do cuidador muito forte. Então, é muito legal, porque aí isso estimulou os pacientes dele também postarem quando estavam fazendo exercício e marcarem ele. E aí a brincadeira começa a ficar muito legal, e aí é quando o médico gosta do game. Que aí ele começa a ver, que aí os postagens é assim, aqui doutor, tô malhando também, aqui doutor, não sei o quê. Então, e aí toda vez que eles faziam algum esporte, alguma coisa, depois você recuperou meu joelho, agora eu tô jogando, não sei o quê. E aí a brincadeira começa a ficar legal, e aí que é quando o médico gosta, que é que ele começa a ver o retorno dos pacientes também, aí é muito legal. Você falou, você queria te cortar, não? Eu ia fazer exatamente a pergunta assim, sobre isso. Eu ia falar sobre exemplo, o arquétipo. ela já deu Todo mundo de branding fala sobre arquétipo. Não tô precisando fazer pergunta nenhuma, que ela já tá respondendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre arquétipo, porque todo mundo fala disso, eu quero entender um pouquinho mais. O quê? Arquétipo do cuidador, outros tipos de arquétipo da marca. E isso se aplica à pessoa também, ou só a marca que a pessoa vai estar criando? Mas eu não falei que você é uma marca? Então você todo mundo é uma marca. Todo mundo é uma marca. Na verdade, todo mundo já passa o seu branding, né? Todo mundo tem um branding pessoal. Eu cheguei aqui como Lívia, já passei uma imagem também.
né? Então, mas é claro que aqui eu tô vestida de consultora de branding e tudo mais e tal. Mas o arquétipo da marca é muito legal, assim. Na verdade, Jung, né, ele estipulou lá 12 arquétipos, né? Psicoterapia e tudo mais, psicanálise, né? E aí tem esses 12 arquétipos, eles dividiram todos nós, né, humanidade, em vários. Só que as marcas, a publicidade se aproveitou, até porque marca vende... Marcas são pessoas, né, também, mesmo que seja um corporativo, são pessoas que estão ali, que vendem para pessoas, né? Então, as marcas se apropriaram desses arquétipos porque aquele produto com aquele arquétipo venderia para aquelas pessoas, para aquela comunidade de pessoas que tem aquele mesmo arquétipo. Então, eu vou te dar um exemplo. O arquétipo do explorador. Marcas que são o arquétipo do explorador. Jeep, Land Rover. Então, Timberland, aquele da bota. Então, são marcas que você vai ver, por exemplo, o carro do Jeep, trilha, passando por pedra, trilha e tal. E aí tem gente, às vezes, aqui na Barra da Tijuca que tem um Jeep que nunca viu terra na vida, né? Não, Antônio. Mas... Nenhum de nós. Nenhum de nós. E nunca levou o carro pra... Mas o que ele quer passar? Mas o que ele quer passar? Ele quer passar o arquétipo do explorador. Então, normalmente são pessoas que querem essa vibe mesmo, essa energia de eu pego o carro, eu vou pra onde eu quiser, eu sou independente e tal. Então, é essa... Tipo Harley Davidson, né? Não, a Harley Davidson já é outro arquétipo. É o arquétipo do fora da lei. Que é o arquétipo, que aí é uma comunidade já que são os caras que... O Harley Davidson são moto mesmo, é só a gente que é assim e tal. E eles criam essa comunidade, né? Aí. Então o arquétipo... Forte. A Harley Davidson, por exemplo, é o do fora da lei. O Nubank é fora da lei. Por quê? O Nubank chegou no mercado como um banco que, assim... só online, né? Só a gente... Chegou roxo, né? Uma cor diferente, completamente diferente das cores que os outros bancos trabalhavam. Então, assim... Não cobrando nada. Também. Sou completamente. Então, é um arquétipo do fora da lei. E aí, quem ele se aproxima? De pessoas que... O público jovem, por exemplo, que falou... não quero ir não preciso ir no banco. Eu resolvo tudo online. Então... É isso. Então, o arquétipo do cuidador, por exemplo, normalmente as pessoas, né, da saúde, e aí é até o que eu falo, vou até dar um spoiler da minha consultoria. Eu não gosto que as pessoas da saúde, eu até falo, pensa bem, vamos tentar mais, porque vocês já têm o arquétipo do cuidador. E pode ser, a pessoa pode ter vários arquétipos? Então, da escola que eu venho da Ana Couto, essa pergunta é comum. Ela fala para ter um arquétipo só. Que aí ele fica mais forte na sua marca, né? Então porque são arquétipos de personalidade. Então, qual é a personalidade que as pessoas te veem, né? Então, assim, como eu disse, saúde, você já tem esse arquétipo do cuidador. Isso já vem junto com você. Então, eu sempre sugiro que você escolha um outro arquétipo de personalidade para você poder transbordar isso nos seus conteúdos também. Enfim... Os 12 eu explico depois com o carro. A medicina traz isso, né? Da empatia, do acolhimento. A gente já falou isso aqui outras vezes, que inclusive a gente é treinado isso na faculdade, né? A faculdade é um lugar para você aprender a parte técnica, né? As hard skills. E essas soft skills, geralmente, são habilidade de relacionamento, você aprende fora. Mas na medicina, não. Na medicina, você aprende habilidade de relacionamento na faculdade, porque... Você falou que tem uma sobrinha, alguém que está fazendo medicina? Você falou, minha irmã. Vai começar agora. Ela já deve estar fazendo anamnese, ela já deve estar entrevistando pacientes, desde o iniciozinho ali, mesmo no primeiro ano, já faz. Então ela já está criando soft skills dentro de uma faculdade que era para aprender hard skills. Sim. Então sai realmente com empatia, acolhimento, que é uma coisa que a gente defende muito. A companhia, podcast, ela vem disso. O termo companhia do médico significa ter a companhia de um médico. A gente acredita, acompanhamento. A gente acredita que a única forma de tratar uma doença é tratar e acompanhar. Eu não acredito nessa máxima de consulta, retorno alta que os planos de saúde defendem. Vem aqui, tá com pressão alta, passa no cardiologista, peça um exame, você retorna, eu vejo se tá tudo bem, te dou alta. Para mim isso não trata. Se não tiver um acompanhamento, uma companhia de um médico, que foi daí que surgiu esse nome, eu não acredito que a coisa funcione para doenças crônicas, né? O cara que tá com a garganta inflamada... Mas é muito legal isso que você tá falando, porque isso que você tá falando, você já tá falando seu diferencial.
o diferencial da marca. O diferencial a gente criou para esse isso. acompanhamento humanizado mesmo. Sim. E aí, quando a gente fala humanizado, óbvio, todos somos humanos, até fica redundante falar humanizado, mas é porque é humanizado porque não é um robô que está te perguntando. Exatamente. É, de fato, tendo esse acompanhamento, entendendo que são tratamentos crônicos, que a pessoa ali vai ter essa, né, tá sempre tratando, né, meio que não tem cura, né? Não acaba. Não tem cura para hipertensão, para diabetes, você tem acompanhamento. E a hipertensão que você descobriu hoje, ela começou há 10 anos atrás. Então, se você tivesse acompanhado há 10 anos atrás, não chegava aqui. Né? Não chegava nesse desfecho. Só um minuto, que é importante, essa coisa do seu diferencial mesmo. Porque muitos médicos, e aí vem para médicos e vem para todas as marcas. São coisas simples do branding que você pergunta e o empresário não sabe responder. Qual o seu diferencial? Aí fala atendimento. Todo mundo tem atendimento. Agora, isso que você falou é diferente. A gente acompanha. Isso é diferente. Porque atendimento bom, todo mundo tem que ter, né? Assim, isso já é parte do princípio que todo mundo tem. Isso não é diferencial. Eu não acredito. Eu já até postei um negócio mais ou menos sobre isso. Eu não acredito que esse modelo de como estão consumindo a saúde hoje funcione. Não funciona. O paciente não está satisfeito. O paciente acha que o convênio não libera o que ele precisa, ele não está nunca satisfeito com o médico. O médico não está satisfeito porque está ganhando mal. O convênio não está satisfeito. Quantos convênios estão quebrados aí, pedindo recuperação de dizer, então não está bom para ninguém. É um jogo de soma zero que não está bom para ninguém. Eu acredito realmente que tem que voltar a medicina como era há 50, 60 anos atrás. É a medicina integrativa, a medicina da relação médico-paciente direta, sem intermediação. Eu sou médico, você é paciente. Sou eu e você. Eu vou te dizer quanto eu vou te cobrar, se vai ser high ticket, se vai ser um ticket menor. Mas sou eu e você, cara. Não tem o Luiz aqui para eu pagar o Luiz, pro Luiz te pagar. Essa intermediação sucateou a medicina, no meu entendimento. Para isso tem que elevar o nível de consciência do paciente. Já começa por aí. Olha que história de branding bem interessante, né? O Luiz falou que não tem que levar o nível de consciência do paciente. Eu concordo totalmente. Eu acho que o branding funciona muito para isso. Né? Então, por exemplo, na fisioterapia hoje, que eu trabalho com fisioterapia esportiva, você tem a questão do doença crônica que vai acompanhar. Mas eu, por exemplo, a minha especialidade, ela lida muito com situações agudas. Então, é uma dor aguda que uma pessoa teve um trauma, uma entorse no tornozelo, uma dor muscular, mas nem por isso eu fico limitado àquelas questões relacionadas aos 10 atendimentos prescritos. Né? Então, o que eu faço hoje? Tem um acompanhamento independente daquela patologia. Então, eu vou cuidar da pessoa e não da doença. Sim, primeira coisa. Mais doente, menos doença. E aí, eu faço, depois de atender essa pessoa, todo o follow-up para com essa pessoa, com outro preparador, com uma outra profissional, que pode ser um preparador físico, com um nutricionista. Então, a gente cria, dentro da fisioterapia esportiva, eu crio dentro da fisioterapia esportiva uma rede de atendimento, mesmo se aquela pessoa está comigo. Então, se você começar a atender agora, Fábio, eu tenho uma dor no joelho quando eu pratico meu futebol no final de semana. Beleza, então vamos ver aqui de onde vem essa dor, o que está acontecendo, como você pode fazer para que essa dor não aconteça mais. Resolver a sua dor é muito fácil. Tirar a sua dor é muito fácil, para de fazer atividade física. Toma um remédio, faz alguma situação que vai excluir aquele fator causal. Mas agora, quando a gente busca o fator causal, e aí sim você dá continuidade para resolver aquilo, é sobrepeso, é inatividade, é exercício incorreto. Então, eu acho que essa linha editorial do branding, que eu, particularmente, e várias outras pessoas não conseguem explorar isso ainda. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz total, porque esse é o seu diferencial. Acabei de saber o seu diferencial agora. Porque se você não contar pra gente que é assim que você trabalha, como que eu vou te escolher? Então, na verdade, eu comecei o podcast falando isso, dessa omissão de informação. Você não está contando pra gente qual é a sua metodologia. Porque, na verdade, existem um universo de vários fisioterapeutas esportivos, beleza? Mas como o Fábio faz? Como que ele faz é que vai dizer se eu quero ou não. E a gente tem essa coisa, né? De tipo, às vezes a gente realmente está olhando alguma coisa até no Instagram ou na internet, o que for, e a gente quer aquela coisa. A gente quer com aquele profissional. Porque ele mostrou pra gente o diferencial dele, a forma como ele fala, e aí tem o seu tom de voz, que é a forma como você explica. E aqui a gente falou, o Fora da Lei é claro que dependendo do arquétipo você pode até falar de formas diferentes, mas normalmente o Fora da Lei é um pouco mais, tem um tom de voz um pouco mais incisivo na forma de falar. Já o arquétipo do cuidador é aquele cara que fala, que tem mais um tom de voz mais acolhedor e tudo mais. Falou que trabalhou com a agência, né, antes dessa parte. E a gente tem muito essa questão do marketing e do branding. A gente faz os dois lá na companhia. A gente tem um contrato com a V4, que é uma agência
focado em marketing. E o marketing, ele tem... Em growth. Ele é growth marketing. Eu até fiz um curso de growth marketing lá com o Danny. Eu gosto muito dessa parte mais analítica do negócio, assim. Porque ROI, né? Você consegue ver o que você colocou de dinheiro, o que aquilo trouxe de retorno, de ROAS, de ROI, se está performando, enfim, como é que está o crescimento da empresa. Enfim, o marketing, ele consegue ser medido ali. O brand é uma coisa mais intangível. O branding, a gente fechou agora uma assessoria de imprensa também. Vira e mexe, ela arruma umas pautas, até vai sair, tá para sair uma entrevista, se ela conseguir na Globo vai ser bacana, mas vira e mexe sai alguma coisa sobre a Companhia do Médico. Saímos na Exame, revistas assim voltadas... Isso é assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa fazendo branding da Companhia do Médico, franquia, franchise. Mas não tem métrica. Ali eu não consigo falar, cara, investi X e me retornou X. Não consigo ter essa métrica no branding. Tá tudo bem, é isso mesmo? Ou tem alguma maneira da gente avaliar isso? Eu sei que o brand ajuda, assim, gestão de crise. Se você tiver um problema, você tá bem posicionado, o teu nome tá bem posicionado no mercado, isso é bacana. A gente fez por causa disso. A gente não fez muito preocupado em ter retorno, né? A gente cabia no nosso orçamento. Cara, dá pra botar aqui Quantos anos tem a sua marca? 4 anos, nasceu na pandemia, mas já são 4 unidades, 25 mil. A gente cresceu muito rápido, foi um crescimento realmente exponencial por conta desses programas de acompanhamento, né, da Companhia do Médico. A gente tem hoje o podcast é uma ação institucional. Sim, isso aqui vocês estão investindo em isso aqui é um investimento que não tem retorno, a gente não tem Sim. patrocínio, Sim. não tem nada, mas, Ainda. mas é uma geração de branding. Eu gosto dessa geração do branding. E não fico com essa coisa... Aqui, você tava cheio de... Não! Coisa na mão, né? Agora já tá... Eu gosto do branding! Eu gosto! Envelheceu já um pouquinho. Eu gosto de... Eu consigo! O branding, pra mim, é fundamental. Só que como eu sou... Nem que seja meu perfil analítico, não. Meu perfil é mais de comunicador, influente. Mas eu tenho um pouco do analítico ali, porque o Growth Marketing tem isso, né? Criatividade, o perfil analítico e teste, né? A tríade ali do Growth Marketing é você testar muito, ter a criatividade e ter as KPIs para fazer a análise se você está performando. Mas no brand não tem isso. Então, me incomoda não ter isso na mão. Eu sou um gestor muito estratégico, eu olho números. O Luiz fica mais na empresa, nas 4 linhas, ele conversa com as pessoas, tem reunião 1 a 1, a gente tem mais de 100 funcionários, eu nem conheço 10 deles, o Luiz conhece todo mundo. Mas eu olho KPI. Como olhar KPI no brand? Brand não tem KPI. Então, como é que a gente... Até tem. Hoje em dia tem... Hoje em dia não. Sempre teve possibilidade de você fazer pesquisas. Então, as grandes empresas, elas rodam pesquisas qualitativas, que são dessas grandes instituições de pesquisa. E elas pagam milhões para fazer pesquisas de posicionamento de marca. Então, de saber lá, a Nestlé faz. As grandes empresas sempre fizeram isso. Para saber como é que tá... fez uma campanha publicitária... E aí agora, você está vendo esse produto? Você conhece esse produto? Então, elas já trabalham essas pesquisas para posicionamento de marca. Isso elas sempre fizeram. Você pode fazer isso com a sua marca também. Então, assim, tem alguma... Você pode também já começar a fazer branding já pensando no KPI. Então, por exemplo, vou fazer um podcast. Qual vai ser o KPI que eu vou utilizar para balizar se está fazendo sentido ou não? Eu quero engajamento? Eu quero número de seguidores? Agora... As ações de branding, elas não são tão rápidas como ações de venda. Mas experimenta você fechar a torneira do growth, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, assim, o growth, ele é aquela brincadeira de você... anúncio-resposta, anúncio-resposta, anúncio-resposta. Tá, mas você separa o anúncio, acabou a resposta. O branding não. Ele é a longo prazo. Então, as pessoas vão saber qual é a sua marca, as pessoas vão saber qual é a sua marca. Vai ter uma... eu vi num podcast. Eu vi um anúncio que saiu. Eu vi um post que ele fez. eu vi... É um conjunto de estratégias que vão trazendo esse posicionamento e essa percepção de marca. Então, é aí quando a gente fala... leva ele lá na companhia para... Meu filho tá com problema. Leva... Eu conheço, não sei... Deixa eu te marcar. Então, assim, hoje em dia, o boca a boca, por exemplo, ele é online. Eu e minha mãe, a gente só se marca pelo Instagram. Às vezes, a gente conversa depois pelo que a gente se marcou, mas a gente manda uma coisa para outra. Então, assim,
Existe, a resposta é, existe como você fazer pesquisas, obviamente você não vai rodar uma pesquisa caríssima como a Nestlé, mas você pode fazer pesquisa, você pode também contratar pessoas para fazer pesquisa, pode rodar pesquisa até no meio online para os seus próprios clientes. Então, você viu que a gente fez uma ação, às vezes as pessoas viram, às vezes as pessoas não viram. Então, você consegue, por exemplo, você pode rodar uma pesquisa de cadastro, né, das pessoas que estão cadastradas, que já são clientes, para saber se conhecem o podcast ou não. Você pode também enviar uma newsletter para elas falando, não sei se vocês fazem essa... Não. Falando do podcast. Então, quantos clientes vocês têm que não estão sabendo do podcast? Por falta de informação também. Então, aí, você está investindo, mas ao mesmo tempo você não está fazendo um trabalho correto ali, de CRM, para que as pessoas saibam o que está acontecendo dentro da própria marca que elas já consomem. Então, existem algumas estratégias de marketing dentro do próprio branding também. Então, e é isso, né? Dá uma merda, acontece alguma coisa, eles vão ser os embaixadores da sua marca, porque eles conhecem Isso a sua marca, eles defendem a sua marca. E isso é o branding. O pessoal fala mal lá, o pessoal entra... Outro dia, alguém botou alguma coisa lá reclamando. Cara, entrou umas 4, 5 pessoas. Não, aqui não! Eu falei, caraca, o pessoal é embaixador da marca. Exato. E você só consegue essa força mesmo de percepção de marca quando você faz um bom trabalho de posicionamento, né? Então, e aí é isso. O growth é muito legal? Mas, como eu disse, você para a torneira ali do anúncio... Acabou. É a mesma coisa que marcas que acostumam a gente com promoção. Vou te falar que o Growth hoje nem é nosso principal... Eu não paro, porque eu acho que tem que manter o canal do digital ali, do marketing. Mas hoje o CRM é o que porque como a gente já construiu uma base de cliente muito grande, então a indicação ali, né, o Member Get Member, trazer amigos... Programas de fidelidade. Isso está ajudando a gente mais do que o marketing digital. Porque a gente gera ali um lead, mas o lead ele vem muito desqualificado. Ele não performa tanto quanto uma indicação. Que é uma máxima até no marketing, que é você conseguir clientes novos. Beleza, e às vezes as empresas ficam ali focadas no novo. Mas e a galera que tá lá, os cadastrados que vocês não estão mandando podcast, vocês não estão mandando as ações que vocês estão investindo já. Então, assim, essa comunidade já foi formada. Alimenta essa comunidade. Então, o dinheiro tá ali. Exato, essa comunidade já existe. Então, vocês podem fazer programas de fidelidade dentro dessa comunidade. Indicação pode ter desconto. Então, nós já temos uma comunidade já. É o Clube Friends. Mas não tá... Não, mas eu tô falando até programas... Eu não sei se é o perfil. Não, mas até programas de indicação. Tem. Então vocês já criaram já. Tem. Então, para vocês se retroalimentarem do dinheiro que já foi gasto. E aí vocês vão gastar muito menos com essa manutenção, né? Porque, né, conquistar clientes novos... Não, a gente... Esse trabalhinho de casa aí, a gente... O cliente novo tem custo de aquisição, né? O antigo não, né? O antigo não, que a gente já tem lá, pô. E aí, eu sei que como você falou, isso veio da pandemia pra cá, né? Essa mudança radical. Radical, sim. Você acredita que ainda tem muita coisa pra mudar ainda? Como que você enxerga o futuro das pessoas que estão começando agora ou que querem começar agora a investir em branding? Eu acho que a inteligência artificial tá vindo com tudo. Isso aí. Eu acho que a inteligência artificial ela tá mudando completamente esse game que já era, né, modificado, tá modificando mais ainda. E eu acho que não tem muito, foi o que eu disse, é uma cachoeira. Eu também tentei nadar contra durante 16 anos, né? 17 anos de carreira eu tentei, só que assim, não tem como, fica muito mais difícil quando você faz isso. Quando você só se deixa levar e vai junto, realmente as coisas ficam mais fáceis. Eu sou prova viva disso, assim. Então, eu acho que... Mas aí é saber também... Tu tá conseguindo quase me convencer, hein? Muito é saber ir. Então, assim, não é também ficar perdidão ali, sem saber nadar. É saber ir. Então, saber ir no fluxo desse rio, mas saber para onde você também tá querendo ir. Você também guiando, não se deixar... Vou me deixar. Não é. É você ir também guiando ali o que você quer fazer. A inteligência artificial tá vindo com tudo. Eu acho que um cara que quer muito começar tem que ter essa constância. Então, você foi constante nesses 21 anos aí. Então, não deixar de ser constante. Não tô falando de ser constante de tipo... Eu, por exemplo, não posto todo dia. Não, e eu também não posto todo dia. É você também entender o seu tempo, entender... Jogar o jogo do seu jeito também, entendeu? Então, eu sou muito assim com os meus clientes também. E às vezes eles ficam muito... Ai, mas que saco, eu vou ter que postar todo dia.
Não Nós vivemos agora, necessariamente. recentemente, não tem um mês isso, pela primeira vez o investimento em marketing digital ultrapassou o investimento em marketing das TVs, enfim, o marketing tradicional. Já estava para acontecer, ia acontecer em breve, mas aconteceu tem um mês. A gente está gastando mais hoje, o mundo está gastando mais com marketing digital do que no marketing Consome muito mais tradicional. Mas virou, a chave já virou. A chave já virou. E a gente tem que ter cuidado do seguinte, porque essas plataformas, elas acabam, né? Já foi o Facebook, hoje é o Instagram. Será que daqui a 5 anos tem Instagram? Ou vai migrar tudo para uma outra plataforma e vai ter que começar do zero? Por isso que a sua marca é o seu ativo mais importante. E não o canal que você está. Exatamente. Que se dane o Instagram, que se dane o YouTube, que se dane o TikTok. Agora, a sua marca, ela tem que ser forte. Em qualquer lugar. Que aí você vai migrando. O Migra, custo por lead. vai Quem levando. chegou na internet há 10 anos atrás, era 30 centavos um custo por lead. Hoje um lead tá... Cara. Todo mundo tá fazendo tráfego, cara. A gente tá fazendo... Graças a Deus a gente consegue fazer num volume maior. Então a gente consegue estar na frente de pequenas empresas. Mas tem empresa 10 vezes maior que a gente fazendo. Então assim, a concorrência já está no digital. Tem lead nosso hoje, dependendo do serviço, de R$200. Cara. Dependendo da... Entendeu? Que às vezes o ROI vem com 4, 5 meses Dependendo da landing de... page, Então- Mas por isso que essa diversificação de conteúdos, ela é importante. Porque, digamos que, sei lá, que nem teve agora do Twitter, né? Que é o X. Quanta Proibido gente no não Brasil. perdeu dinheiro ali? Então, assim, é Muita porque gente. lá também não é um canal tanto de empresas. É. Mas se faz isso com o Instagram, Nossa. parem as máquinas. Então, assim, você também não pode ficar... E eu sou muito a favor disso. Você não pode ficar também à mercê de um canal. Então, assim, tenha o seu site bem construído. Tenha um YouTube também, bem como vocês já estão fazendo aqui. Tenha um YouTube também, uma presença digital no YouTube. Não coloca também todas as suas fichas num canal só. E aí, quando você tem essa construção de marca, que é exatamente isso, do branding, que vocês estão fazendo muito bem, tá com assessoria, tá fazendo um podcast, tá com Instagram, tá... Deu ruim. Você tem, as pessoas vão te achar. Elas vão te achar. E outra, você também tem as pessoas não vão te esquecer. Vocês, pelo visto, vocês têm embaixadores da marca, pessoas que lembram da sua marca, sabem, né? Te conhecem no offline também. Então, assim, vocês estão fazendo um trabalho bem redondinho, assim. Tá crescendo muito também o retail marketing, né? A Amazon, aqui no Brasil, quem é que faz o iFood? Eles estão fazendo propaganda dentro das plataformas. As pessoas estão fazendo tráfego pago dentro do iFood para aparecer no topo, como se fosse um Google Ads, mas dentro do iFood. Isso vai explodir. Os caras já são milionários, vão ficar mais milionários. E já tem, inclusive, de marketplace de médico. Eu sigo o Ítalo Marcilli. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação de Medical Business na Faculdade Mar Atlântico, o Ítalo Marcilli. Ele criou um marketplace para médicos. Como ele tem muitos seguidores, são 2 milhões e 100 mil seguidores, ele tem mais de 40 milhões de acessos nas redes sociais dele. Ele criou um marketplace, botou o nome de todos os médicos lá dentro. E, obviamente, que ele vai vender posicionamento ali dentro. Ele vai fazer um ads dentro do marketplace dele, que chama Retail Marketing. E esse eu vejo como o futuro do marketing. Assim, porque o Instagram, cara, o Instagram ficou igual para todo mundo. Assim, você bota 10 mil, eu também boto. O outro vai lá, também bota, enfim. Entendeu? Mas agora, dentro das plataformas, o game já é outro. Você lê como 3 ou 5 itens que não podem faltar para aquela pessoa que quer posicionar sua marca no meio digital. Tá, então, ter um bom estudo de público-alvo, conhecer bem o seu público-alvo, os seus clusters, todo o segmento ali que você está inserido, para quem você quer falar, que aí sim você vai ajustar o seu tom de voz para falar exatamente com aquelas pessoas. Conhecer bem seu concorrente, todos os seus concorrentes daquele segmento também, entender aonde eles estão, quais são os canais que eles estão, até para você saber se faz sentido você estar ou não naqueles canais também. Criar um planejamento estratégico e intencional de conteúdo para que você possa falar com esse público-alvo e para que ele consiga perceber toda a sua personalidade de marca, os sentimentos da sua marca, para que ele possa se conectar de fato com você, com a sua metodologia, com a sua forma de trabalho. Conhecer bem seus diferenciais. Tem muito empresário, muito médico, muito profissional da área da saúde que não conhece muito bem os seus diferenciais. Então, conseguir explorar isso nesse conteúdo também, mostrando quais são os seus diferenciais. Porque aí sim, as pessoas vão poder ter a oportunidade de escolher a sua marca e não
a do vizinho. Excelente. Sei lá quantas tem mais eu um, tem mais falei. um que eu vou colocar na lista aí, que é Diga. procurar a sua consultoria, bom, claro, né? tá. Óbvio, né? Isso aí. A gente já tem 3 praticamente aqui já, né? Ou 4 como uma marca, sei lá. Na nossa Tinha que ter marca, convidado pessoal. ela antes, pô. Mas Dá pra gente ajustar. Dá pra gente encerrar lá. Lívia. Deixa o contato aí. Quem quiser. Fala pra galera meu onde as pessoas te Instagram. acham, né? Meu Instagram, @Lívia Poli. Acho que é isso, Lívia Poli underline. Y, né? Poli, 2 É L. POLLY underline. E as pessoas te acham lá e podem te contatar pra... Pode. É Pra Poli, buscar. não Poli, tá, gente? Poli é a boneca. Gente, muito obrigado, Antônio, fazer esse encerramento, algumas coisas. Queria convidar vocês, ouvintes, a estarem interagindo nas redes sociais, deixando temas, sugestões para próximos podcasts. Excelente. E você? Toda quarta-feira um episódio novo, sempre falando sobre saúde, empreendedorismo e performance. Esse é o Companhia Podcast, Saúde em Movimento, Negócio em Crescimento. Excelente. aí, Lívia, obrigado, muito gente. obrigado. Obrigada. Foi um prazerzão. Obrigada. Muito obrigado. Muito bom. Não teve fight, viu? Pô. Não, foi excelente.